4545. Vamos abrir então com o Corinthians, aquilo que a gente falou agora há pouco. O Benja já deu a informação, o Mano também já tinha falado sobre isso. Nessa sexta-feira, o Bozelli chega ao Brasil para fazer exames médicos, já é jogador do Corinthians e me parece uma contratação e tanto, hein, mano? Era isso que o Corinthians estava precisando, né? Então, Sormani, de fato, o Corinthians ele precisa ainda de um centroavante, ainda mais agora que parece que tem time turco que está atrás também do Gustavo. Pode ser que o Gustavo sofra um assédio agora aí do futebol europeu, não é primeira linha, tá na cara. Ele não vai jogar num grande clube da Turquia, mas já começa a pintar uma proposta aqui, uma proposta ali. Numa dessa, pro Corinthians pode ser legal pelo fato do Corinthians... É uma grana que entra, né? Sim, e pelo fato do Corinthians ainda tá buscando outro centroavante, E o mesmo Roger? com a contratação do Bocelli. O Roger, Sormani, por mais que ele tenha sido um pedido do próprio Carille, é um jogador que até agora no Corinthians não conseguiu convencer. O Roger ele já teve algumas oportunidades de jogar, ele não teve uma sequência, mas nem ele mesmo, pelo futebol apresentado, mereceu essa sequência. Então acho que o Roger até agora ele não pode reclamar do banco de reservas que ele foi Mas ocupado. o Carille falou que quer a permanência Sim, dele. ele pediu, ligou inclusive para o jogador, falou quero contar com você e tudo mais. Mas havendo a possibilidade, Sormani, por exemplo, do Corinthians contratar o Bocelli e o Wagner Love, eu acho que o Roger ele perde espaço nesse time, mesmo o Carille tendo pedido para ele permanecer, que ele gostaria de contar com o jogador e tudo mais. O próprio Roger acho que deve ter essa consciência. É aquele negócio, não tem tu, vai tu mesmo. Enquanto o Corinthians não contrata ninguém, o Roger ele vai servir, ele vai ser uma opção de banco. Só que, diante do que ele apresentou no ano de 2018, ele ficou bem abaixo da expectativa. O Roger, ele chegou ali no... A bola não chegava pra ele também, mano. Ah, mas, Sormani, as oportunidades que ele teve, nas poucas que chegaram, ele também não contribuiu. A bola batia na canela. É que o esquema de jogo do Corinthians também não favorecia muito o Roger. Exatamente. Não favorecia muito. A bola chegava pouco no ataque. O Roger é aquele cara que ele não pode servir para fazer um pivô. Ele tem que ser aquele cara de finalização. A bola passou na frente, ele tenta guardar. Mas, diante do que todo mundo estava apresentando, o Corinthians, mesmo com a dificuldade que estava mostrando ali, o Corinthians era um time aí que estava capenga, estava mal treinado, reflexo aí do mau trabalho do Osmar Loz e depois seguido pelo Jair Ventura. Mas o Corinthians ele poderia oferecer mais do que ofereceu. O Corinthians tinha mais qualidade para mostrar dentro de campo do que o que mostrou. Você viu alguns jogadores aí se esforçando muito. Por exemplo, o Cássio. Se não fosse o Cássio, o Corinthians ele teria brigado lá embaixo na última rodada do Campeonato Brasileiro. Isso é fato. Tem corintianos aí que, você tá maluco. Não tô maluco não. O Cássio ele salvou o Corinthians em 2018. Na linha, um dos poucos jogadores ali que mereceu de fato ali ser aplaudido pela torcida foi o Pedrinho pelo esforço que ele fez. O Jadson, até onde ele conseguiu fisicamente aguentar. Mas o time do Corinthians ficou muito abaixo. Então, contratações pontuais, o Corinthians ele precisa. E zagueiro, nada? É isso que eu vou falar, Fabinho. Precisa de zagueiro esse Essa time. é a novidade? Já posso passar? Posso já dar aquela rabiscada aqui, Sormani? Vai. Rabiscada não Vai, vou porque o sentir. torcedor do Corinthians está aflito, querendo zagueiro, porque atualmente o Corinthians tem quem de zagueiro? O Henrique, o Léo Santos, Pedro Henrique. e o Pedro Henrique. E aí que tá, Sormani. O Corinthians ele dispensou o Wilson também. Mas O Wilson pode virar um executivo do Corinthians? Mas é que tá, Sormani. No lugar do Alessandro? Todo jogador que vai sair do Corinthians, se o Corinthians começar a oferecer cargo, vai ficar complicado. Eu acho que isso daí não é uma receita de bolo, cara. Eu acho que tem que haver, sim, um pouco mais de cautela para você selecionar alguns jogadores para atuar em determinadas funções. Por exemplo, esse cara que tenta ser um executivo, ele primeiro já tem que ser um cara aí infiltrado no mercado. Um boleiro, por exemplo, o Raí. O Raí, você fala, ele não é aquele boleirão nato, mas é aquele cara que tem uma representatividade no mercado. O Raí que pega o telefone e liga, é o Raí. Agora, com todo respeito ao Wilson, mas, enfim. E um outro zagueiro que o Corinthians ainda tem dentro do elenco é o Marlon. Aquele zagueiro da Ponte Preta, que ele tá dentro do elenco, tá inserido ali. Sormani, a informação que eu obtive agora... Pera um pouquinho. Esse zagueiro vem para ser titular, não é para compor briga para ser titular. Briga para ser titular. Tem que ser pra vaga do Henrique. Então, não, mas espera aí. Mas o Corinthians está contratando um zagueiro para brigar, ou seja, para compor o elenco, ou o Corinthians está contratando um zagueiro para chegar, botar a camisa 3, como se falava antigamente, e a ele faixa não é de esse capitão... zagueiro, ele não é esse zagueiro consagrado, mas é um zagueiro com potencial enorme. Enorme. Jovem, então. Enorme, sim. Joga tanto que tinha time brasileiro que estava atrás dele. E o Corinthians entrou na briga Joga no agora. estado de São Paulo, estado do Rio, Minas... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Qual a camisa que ele vestia? Alvinegra. Botafogo. Igor Rabelo. Igor Rabelo. É o zagueiro que o Corinthians vai buscar. O Atlético Mineiro tinha uma tratativa com o Botafogo até agora, até então. A diretoria do Botafogo não deu uma resposta definitiva para a diretoria do Atlético e o Corinthians ele pode entrar nessa briga, inclusive oferecendo 2 jogadores em definitivo, que é o Moisés, que já atuou recentemente pelo Botafogo, e o Jean. Mas esse estava indo na troca pelo Caio, né? Oi? Esse estava indo na troca pelo Caio Alexandre. Sim. Da base. Mas aí que tá, não houve uma resposta definitiva da diretoria do Botafogo para a diretoria do Atlético Mineiro. Isso incomodou um pouco a diretoria mineira, que parece que está abdicando aí do negócio. A diretoria do Corinthians ela vai tentar entrar nessa briga sim.
para contratar o zagueiro Igor Rabelo. Sem dinheiro? Não, o Corinthians ele voltaria ainda um montante. Seriam os 2 jogadores em definitivo, mais uma quantia em dinheiro que eu estou tentando levantar aqui. Mas o Corinthians ele vai atrás do Igor Rabelo. Ótima, seria uma ótima contratação. Então ele não chega com aquele status aí, tipo, eu sou o consagrado. Não, mas ele chega para ser titular. Também ele é potencial, inclusive, de fazer gol. É um fazedor de gols. O zagueiro tem que evitar gol. Ele evita e faz gol. Ele faz as duas coisas. Eu já vi... Se tem um zagueiro que evita gol e o que faz gol ao mesmo tempo, ele evita e faz. Eu não consegui então até é uma agora baita contratação. Se for confirmada essa informação do ano. E jovem, né, com poder aí de depois ser negociado, com segurança. Inclusive no Botafogo ele teve resistência, e ainda tem um pouco, né, de parte da torcida, inclusive no Campeonato Carioca desse ano, foi vaiado. Então, e é um jogador que, mesmo num jogo que foi vaiado, ele foi lá e meteu 2 gols. Pois é. Então ele tem um poder de superação. Ele tem um poder de superação que para jogador jovem é um cara de personalidade e de bom futebol. E acho que com a cara do Corinthians também, porque é um jogador vigoroso, não no sentido de grosso, mas com vontade, com gana. E é um jogador que precisa talvez de um mercado que ajude também a elevar o potencial dele. Porque, sem querer desmerecer o Botafogo tem uma das suas principais peças, o Igor Rabelo, mas está colocando ele no mercado. Ora conversa com o Atlético, ora conversa com o Flamengo, ora conversa com o Corinthians, porque talvez seja a principal moeda de troca na ausência de dinheiro. Acho que para o Igor seria uma excelente oportunidade. E aí o gol do Igor contra o Vasco da Gama? Ele fez outros também, mas tem um detalhe que tem que ser levado em consideração. Ele joga muito bem porque ele joga do lado do Joel Carli. Dá uma botar o Igor do lado de outro garoto, eu não sei. Não, mas aí seria o Henrique, talvez. Não, Henrique, né? aí que tá. O titular é o Léo Santos, não é isso? Não, o Henrique ainda ele continua ostentando. Então vai jogar ele, Henrique. Titular. Vai botar o Léo Santos no banco. Então, o Léo Santos ainda é um zagueiro que ele precisa de um pouco mais de maturidade. É um cara que do lado do Henrique ele não conseguiu jogar a bola que a torcida tem, a expectativa de que ele jogue. Mas o Henrique jogou no Corinthians? Então, o Henrique, o Fabinho, por mais que ele tenha jogado ao lado do Balbuena, mas ele foi contratado para ser o substituto do Balbuena. Porque a diretoria do Corinthians ela tinha a iminente chance de vender o Balbuena a qualquer momento. Inclusive, na última renovação de contrato, houve uma diminuição da multa para que ele pudesse estender o vínculo com o Corinthians. Se ele jogar com o Henrique, ele vai jogar bem, vai crescer no Corinthians. Se botarem ele com um dos meninos, aí eu já não aposto tanto. Mas o Carille, ele não faria isso. O Carille é um técnico experiente, ele sabe que numa dessa, é por isso que eu falei ainda, ele briga pela titularidade, o Igor Rabelo. Hoje, ele chega mais maduro do que o Léo Santos. Eu acho que o Léo Santos ele tem um potencial enorme, mas ao lado do Henrique ele não conseguiu jogar bem. Ele entrou num momento conturbado, a zaga do Corinthians estava muito exposta, por mais que o Corinthians ele nem tinha... o Corinthians ele não teve números ruins com relação à defesa dentro do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ele estava ainda entre as melhores defesas, por incrível que pareça. É que o ataque do Corinthians não colaborava. Então, mesmo assim, a defesa do Corinthians não manteve a regularidade que manteve em outros anos. O Léo Santos é um zagueiro que eu acho que é promissor, tá na cara que ele, quando amadurecer, vai ser um ótimo jogador, mas hoje o Igor Rabelo é um cara mais preparado e mais maduro do que o Léo Santos, mesmo com a pouca idade que ele tem. E eu acho que daria um upgrade também na jogada aérea do Corinthians, né? Porque o Corinthians, acho que careceu, pelo que eu vi no ano passado, principalmente ofensivamente, de jogada aérea, né? Tinha o Roger no banco, mas era um jogador que não encaixava no perfil. Acho até que, voltando ao Roger, acho que é um jogador que, com o perfil que ele tem, ele vai ter dificuldade de jogar em um grande time do futebol brasileiro, viu? Porque ele é muito de última bola. E esse tipo de jogador está cada vez desaparecendo. Mas o Corinthians jogou de última bola com o Carille em 2017 com o Jô. O Jô era a última bola. Mas era um time mais ajeitado. Não era só isso, não. Toda a reposição do Cássio, o Jô, ele se colocava ali já no meio campo para dar aquela casqueia pro Romero. E o Roger fazia isso no Botafogo. Então, mas não é nem o fato de ser de última bola. Mas o Roger não tem a arrancada que tinha o Jô de pegar ali da intermediária e até o gol. O Jô era um cara muito mais rápido. O Corinthians precisa de jogador de última bola. Ele está contratando o fazedor de gols, que é o Bocelli. Agora, o cara que para ser de última bola, ele tem que ir lá e definir. Como o Bocelli vem respaldado aí por 130 gols que fez. E olha, eu duvido que no Brasil, no futebol brasileiro, tenha um cara em atividade que fez mais gols que o Bocelli na última década. Ele fez 130 gols no Leão do México. Se a gente somar os gols que ele fez pelo Estudiantes, claro que depois aí de 2011, ele beira aí uns 200 gols em uma década. Talvez o Fred, mas eu acho que o Mauro Bocelli ele supera o Fred.
O Fred até o ano passado ele tinha feito acho que 178 gols, alguma coisa assim na última década. Então o cara da última bola, o time precisa, e o Corinthians precisa muito desse cara da última bola, e confirmando, né, essa vinda agora que foi confirmada pelo Benja, do Bocelli, tem o fazedor de gols. E o Roger, ele pode ser uma alternativa, caso não venha o Wagner Love, até de crescimento. Com o Carille quer o jogador, quer a permanência do jogador, um ambiente diferente, talvez. Inclusive no Botafogo, ele começou no banco de reservas, o Roger, e depois, no decorrer da temporada, que teve a afirmação e foi negociado com o Internacional. Então, ter um cara que vista a camisa, que seja o da última bola. O Bocelli não é tão alto, mas tem presença de área. Embora seja destro, finaliza muito bem com a esquerda. Então, eu acho que esse cara da última bola o Corinthians precisa ter, e com a vinda do Bocelli, eu acho que vai ajudar bastante o ataque do Corinthians. O Bocelli é um pouco mais leve do que o Roger, né? Eu vejo uma diferença um pouquinho no perfil dos dois, mas, sem dúvida alguma, é uma belíssima contratação. Mas o Corinthians... Ficar atento só para a idade dele. Olha aqui só os números do Bocelli. O Bocelli tem 33 anos, ele... tem 215 gols na carreira, em 480 jogos, o que dá uma média de 0,45 gol por jogo, que é menos de um, né? Então ele tem uma média de quase meio gol por jogo. O Jô tem 31 anos, a gente tá falando do Jô, né? Fazendo uma comparação, tem 206 gols na carreira, e em 608 jogos a média dele é de 0,34 gol por jogo, ou seja, a média do Bocelli é superior à do Jô. O que estranha é... tem 33 anos, mas 33 anos o cara pode estar até no auge, e ele parece que está no auge aos 33 anos, embora tenha sido campeão da Libertadores da América em 2009, foi artilheiro da Libertadores, foi campeão também pelo Boca, mas aí como coadjuvante. O que estranha é um time, né, que ele é o maior goleador, o segundo maior goleador da história do clube, não querer continuar com o atleta. Isso causa estranheza. Porque se o Leão tem um patrimônio desse, que é o Bocelli, 33 anos, ídolo, e não quer o jogador, quer se desfazer do jogador, é hora de botar algo no bolso. Não, mas se eu tenho um jogador desse, que vai me dar ali quantos gols por ano? 20 gols por ano? 15, 20 gols, por aí, e vou me desfazer desse jogador? Aí eu confesso que será que é só o dinheiro? O elenco do Leão pode dizer que não tem um substituto para ele, mas será que é só o dinheiro? O que me estranha é ter um patrimônio desse e se desfazer por, quantos foi? 10 milhões? Mano, isso que eu ia perguntar pra você, dólares? quais são os números envolvendo essa negociação? Então, isso aí tá bem sigiloso ainda, Sormani. Eu fiquei sabendo com relação ao salário. O salário apresentado aí pela diretoria do Corinthians ao Bocelli gira em torno de $90 mil. Se a gente fizer um... 400 mil reais quase. Quase em torno disso. Não chega a 400. O 4 menos pouco. 350 mil. Vai uns 350 mil reais. Não chega a 4. Então, vamos dar 350 mil reais. 350 mil. 360 pau, enfim. É uma quantia considerável, Sormani. O Corinthians, que ele tem um teto aí de 425, o Corinthians ele se aproxima do teto para a contratação de um centroavante. Havendo a possibilidade ainda, o Corinthians ele não desistiu do Wagner Love. E o Corinthians Viseu? ele mantém contato com o Besiktas. E o Felipe Viseu? O Viseu ele pode estar acertando com o Grêmio. O Grêmio entrou na negociação, né? Tem a possibilidade de acerto com o Felipe Viseu. Mas com relação aí ao Corinthians, Sormani, na boa, o Corinthians oferece 2 anos de contrato com a possibilidade de renovação pelo 3º ano. É isso que acabou fazendo, talvez, com que o jogador aí ficasse propenso a aceitar a proposta do Corinthians. O Corinthians está acreditando no jogador de 33 anos. Está mais perto de casa também. Exato, também. É um fator preponderante para que ele possa retornar. Numa dessas tem parentes ali na Argentina, ele está mais próximo aqui jogando no futebol brasileiro. O futebol mexicano, no caso aí até o próprio América, que é um time rico, ele ofereceu 1 ano. Não abdicou desse 1 ano de contrato. O jogador viu a possibilidade e falou, bom, estou retornando para o futebol sul-americano, estou mais próximo ali da Argentina, vou ganhar bem. O cara aceitou. Já na primeira conversa, por mais que tenha havido esse assédio por parte do futebol mexicano, aí no caso do América, ele já ficou deslumbrado com a possibilidade de jogar no futebol brasileiro. É um jogador, sinceramente, Olay, eu não vou falar que eu acompanhei o futebol mexicano aí e que eu posso cravar que ele vai dar certo. Não. Pelos números que o Sormani apresentou, a média dele é boa. Só que não cabe a comparação, Sormani. Jogo sim, jogo não, ele faz um gol. Então, praticamente isso, pra gente arredondar. Mas qual que era o nível de competitividade do futebol mexicano? Não é abaixo, não. Então,
Será que se assemelha ao futebol brasileiro? Eu acho. Porque eu aqui, acho o nível é baixo. Eu não estou falando que o nível é alto, mas a competição aqui é árdua. A competição é árdua. Tanto que hoje, os times grandes aqui, com exceção do Palmeiras e do Flamengo, que tem elencos vastos, o restante aí faz jogo pau a pau com o time que está para cair. Então aqui, a competição ela é acirrada, é pau a pau. Agora, com relação ao Leão, não sei, pode ser que ele tivesse mais liberdade para jogar. Adaptação ao futebol brasileiro é um negócio que também pesa para alguns jogadores. É um cara que já tem 33 anos, é um cara maduro. Vamos fazer o seguinte, mano, vamos dar uma olhadinha nos números do Bozelli, dos títulos que ele já conquistou na carreira. Ele é um vencedor, dá uma olhadinha aí, ó. 33 anos, conforme a gente já falou, bicampeão da Conmebol, Libertadores em 2007 e 2009, jogando pelo Estudiantes, né? Tricampeão do torneio Apertura no México, 2014, 2015 e 2017. E o segundo maior artilheiro da história do Leão, 130 gols em 230 Média jogos. maior do que essa que você disse que você deu da carreira inteira. No Leão é maior do que 0,5. Ou seja, tá envelhecendo e tá ficando melhor. Esse negócio da idade... Tá que nem o Sormani. Esse negócio da idade aí eu acho que hoje em dia não é impeditivo a você contratar um jogador. Viu? O jogador se cuida demais, a medicina esportiva, esses suplementos alimentares, né? A nutrição, ajuda demais o jogador na longevidade dele na carreira. Você pega aí o Ricardo Oliveira, você pega o Zé Roberto, você tem jogadores aí que estão atuando aí em altíssimo nível, já beirando os 40 anos de idade. Só, mano, tem jogador que não se cuida e que está jogando no Brasil hoje ainda. Tranquilamente, imagina os que se cuidam. Não sei se é o caso do Bocelli, né? Você citou o Zé Roberto, que até hoje se cuida. Você pode olhar a gente... Olha esse gol aí, olha a presença agora dele. Você não precisa se cuidar muito, não. O futebol brasileiro aceita tudo hoje em dia. O nível é baixo, Viga, aceita o jogador gordinho, que fuma na concentração, que bebe o seu vinho, que vai pra noitada, e joga, mete gol. A zagueirada, o nível é muito ruim. Hoje em dia, tem muito zagueiro ruim. Tem muito. Tem muito. Então, os atacantes com qualidade, com a bola nos pés, os caras conseguem deitar e rolar. Se tiver nem todo mundo. Vamos ver, o Roger. O Roger consegue? Qual o centroavante? No Corinthians, ninguém. O nível é baixo no brasileiro, do Corinthians? Mas me diz o centroavante do Corinthians que fez gol nessa temporada que passou. Diga os centroavantes. Roger, quem mais? Jonathan, quem mais? Jonathan? Não, mas tá falando que o nível do futebol brasileiro é ruim e todo mundo deita e rola. Me diz aí. Mas que eu te todo digo, mundo deita e rola. O Roger não, por isso que o Corinthians precisava de um jogador desse. O Maxi Lopes chegou no meio da temporada. Mas aí o Maxi Lopes é diferente. Não é qualquer um. Não é qualquer um. 34 anos aí e o 2 seguinte, anos. 34 anos, argentino, assim como o Bocelli. Tinha feito 4 gols em 2 anos na Itália. Outra cultura de futebol. É um jogador inteligentíssimo. Então é o que eu tô falando. Mas ele não é todo mundo. Mas mesmo assim, você falou que o futebol brasileiro é muito ruim, que todo mundo deita e rola. O Roger não deita e rola. Fala pro Roger lá, o Roger, não tá deitando e rolando? Não deitou no Corinthians. Tem que deitar e rolar. Deitou e rolou no Botafogo. No Inter também não. No Botafogo fez 6 meses. Aí então, foi ruim. O nível do futebol brasileiro, não pode dizer que é ruim, que é uma porcaria. É mediano, mas nem todo mundo. Quantos gols foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro? Não é qualquer jogador que deita e rola. Quantos gols teve o artilheiro do Campeonato Brasileiro? Não é qualquer jogador que deita e rola. Mais uma vez. Deitar e rolar, talvez lá na Série B, lá o Dagoberto. Quantos gols foi teve na o Série B, artilheiro do Campeonato Brasileiro? Gabriel, 18 gols. Ano passado. Henrique Dourado. Quantos gols? Ano passado não. Quantos ano gols? Retrasado. Quantos gols o artilheiro do Campeonato Brasileiro? É um nível técnico ruim. Tá, mas todo mundo deita e rola. Claro que não rola. Todo mundo? Os atacantes? Não. Todo mundo? Não? Não. Pô, eu tô citando o Roger. Só do Corinthians. Você só citou um até agora. agora. O Roger no Corinthians, ele tá falando do A Roger. gente tá mais atacante que não deita e rola. A gente tá falando de Corinthians. Mais atacante que não deita e rola. Esquece todo mundo deita e rola. O ataque do Corinthians foi uma negação. Todo mundo deita e rola agora. Tô só ouvindo aqui o quebra-pau. O ataque do Corinthians foi uma negação. Não é todo mundo deita e rola. Agora qualquer um que vem vai deitar e rolar. Não é assim. Quem é o centroavante do mínimo de técnica? Quem são os times aí que tem centroavante top aqui no futebol brasileiro? Fred. Top. Fred é um. Quem mais? Vamos centroavante top. Vamos lá. O Maxi Lopes. Não é top. Para o futebol brasileiro é top. Não para o futebol brasileiro é top. Não é top. Ricardo Oliveira. Ele jogou Gabigol. bem, ele jogou bem, concordo. Gabigol. Esse é top. Ricardo Oliveira é bom. Ricardo Oliveira. Esse é top.
Ricardo Oliveira. O Pedro, que é uma promessa. Pedro, Pablo, mas Damião. Dando vários. Não, mas o Pablo também não entra no. Ah, não top. entra? Não, top é top, gente. Não vamos falar. Ó, vocês estão banalizando a palavra, é igual craque. O Pedro vira top e o Pablo não é top. Mas peraí. Não dá pra comparar o potencial Damião do Pedro. não é top. Não, peraí só um pouquinho. ele Se é. o futebol brasileiro é ruim, tá falando que o tem Pablo é 7. top, que não sei quem é top, todo mundo é top. Peraí. Fábio, 7 jogadores. eu acho que falar. O São Paulo não fez nenhum esforço. Tirou mas com peraí. 2 conversas o Pablo da Eu acho que falar deitar e rolar é o cara terminar o Campeonato Brasileiro com 40 gols. Isso é deitar e rolar. Agora, 18 gols pro Gabigol, que jogou bem o Campeonato Brasileiro, não é deitar e rolar, cara. É um nível técnico hoje inferior do que já tivemos aqui dentro do futebol brasileiro. É uma porcaria. Só que o negócio é o seguinte, ô Fabinho. O nível tá baixo, cara, mas baixo demais. Tá concordando comigo. Mas não acho que estão deitando e rolando. O Gabigol, ele jogou bem, ponto. Mas 18 gols, não dá pra falar que, nossa, o cara deitou e rolou. Ele foi um artilheiro, com méritos, mas em outros momentos, ou em outras épocas, aí tivemos artilheiros do Campeonato Brasileiro com 25, com 30 gols. Não tenha dúvida. Eu não tô dizendo... Olha só, vocês não entenderam o que eu falei. Vou repetir. A zagueirada hoje é muito fraca. Enumere pra mim 5 grandes zagueiros no futebol brasileiro. 5. Kahneman, Cuesta... Peraí, você tá falando que não são bons? Vai, não, sim. Gustavo Gomes, acho excelente. Sim. Arboleda, excelente. Jeromel. O Jeromel também. Jeromel, baita zagueiro, Jeromel. 5. Você Dedé, falou de 3 6. times. Dedé. 4 times. Quem mais? São 20 na Série A. Não, você pediu pra enumerar 5, eu já falei 6. Sim, mas eu tô te falando de Série A. Você tá numerando 4 sua times. pergunta, irmão. Sim, mas eu tô querendo... Você devia ter ampliado o número de jogadores Você tá top. entendendo onde Top eu quero 10. chegar. Você tem pois 4 times só de grandes zagueiros. Os outros 16, esses mesmos atacantes enfrentam. O Maxi Lopes é um grande exemplo, gente. Ele estava na Itália, fez 2 gols num jogo e 2 em outros em 2 anos. 4 gols em 2 anos. Ele chegou aqui em 15 jogos, fez 7 gols. E foi destaque do Vasco, salvou o Vasco. Ele é só mais um exemplo do nível técnico. Ele chegou fora de forma, não se... Agora ele vai fazer outra... Agora sim, vai fazer pré-temporada, vai afinar um pouquinho. Agora tem que fazer Mas 40 enterrou- gols. Você tem dúvida que ele vai fazer na lógica, temporada? 40 Aonde essa gols. conversa Quantos tá gols? inserida no 40 contexto do gols. Bocelli? Porque o papo saiu do Bocelli pro nível técnico Não, do porque o futebol Solmani estava brasileiro. dizendo, ele que se cuida vai se dar bem no Brasil. Eu falei, exatamente, porque o atacante que se cuida se dá bem no Brasil. Os que não se cuidam se dão. O Maxi Lopes chegou fora de forma e meteu o gol. Imagina o Bocelli que se cuida. A gente tá vendo ali fisicamente, tá fininho. Então você acha que ele dará certo no futebol brasileiro? Sim. O Lai também acha isso. Eu acho Eu que acho. sim. com Eu certeza. torço pra dar certo. Agora, a gente tem que ver o seguinte, que no ano passado eu não enxerguei no esquema tático do Corinthians Que não era o Fábio Carilli. um caminho para favorecer o centroavante. Então você exatamente. poderia Mas não colocar era o ali, Fábio pega Carilli. o melhor centroavante, não pega o Luizito Soares. Mas não era o botasse Fábio do Corinthians. Carilli, ô Vica. Exatamente. Não era o Não, tô te O Fábio Carilli jogou em função do Jô. Todo mundo enfia a bola no Jô. O Jô metia gol, metia com a mão, não importa. Não, mas o que ele tá falando, Fabinho, é o que eu acho também. Já que não era o Carilli, Sim. agora com o Carilli, que é um cara que tem um vasto conhecimento tático do jogo, ele mostrou conhece bem isso. o Corinthians. Eu acho que o Roger é um jogador que pode render. Claro que sim. Pode render. Eu não abriria a mão Eu do acho. Roger. Eu Eu não também abriria não. a mão do Roger. Eu não abriria a mão do Roger. Mas outra havendo a coisa. possibilidade de contratação do Wagner Love, você não abriria a mão do Roger? Também não. Havendo essa Eu Eu sinceramente, jogo com os dois. eu abriria. Bocelli e Wagner eu abriria. Love. Eu abriria. o mais Porque eu acho que o Corinthians precisa contratar um zagueiro. Sinceramente, eu não acho o Igor Rabelo o jogador pro Corinthians. Que nem o Lai falou, é um jogador que se destaca pra fazer gol. Que isso, Não, jogador mas ele é bom defensor, hein, Bom Sormani? defensor? Bom ele mesmo defensor. falou, cansou de ser vaiado. Não, peraí. Ele Ele foi vaiado, não, mas peraí. Foi Na criticado. torcida Ele foi vaiado, Sormani. Ele foi vaiado, concordo que ele foi. Em alguns jogos ele falhou. Inclusive nesse jogo que ele marcou 2 gols aí, ele falhou também em 1 ou 2. E ali houve talvez aí em contrapartida aí, o fato dele ter marcado os gols e atenuou um pouco a crítica. Mas o negócio é o seguinte, é um zagueiro que estava muito exposto também. O time do Botafogo era um time limitado, era um time fraco. Mas pergunta pro torcedor do Botafogo o que ele pensa a respeito do Igor Rabelo. O torcedor do Botafogo não gostaria de perder esse jogador. Olha, Não gostaria, não, faz o Sormani. seguinte, você que é torcedor do Botafogo,